Olá, campeão, campeã. É uma alegria estar aqui com vocês. Para nós é um motivo de extrema satisfação. Sejam todos bem-vindos ao Pode Empreender, o podcast do empreendedor brasileiro. Eu sou Max Jefferson, tenho 27 anos de trajetória, de história, e hoje eu quero aqui trazer um convidado especial com toda a honra, com toda a glória, um parceiro, um amigo, um cara que eu tenho uma estima tremenda, que é o Jarbas, hoje meu sócio, foi meu colaborador por um tempo, e nós queremos aqui compartilhar essa história com vocês. Então, Jarbas, é com muita alegria, tá bom? Recebê-lo aqui no Pode Empreender e dizer para você que, cara, tenho muito orgulho de ser seu parceiro, tenho muito orgulho de ter essa jornada contigo, de poder compartilhar momentos bons, momentos não tão bons assim, mas sabemos o quanto isso foi gratificante, porque chegamos até aqui e temos também uma abertura muito grande e vamos conquistar outras coisas ainda maiores. Então seja bem-vindo no Pode Empreender. Primeiramente, eu quero dizer que é um motivo de muita alegria, é um motivo de muito orgulho poder estar nesse momento compartilhando a mesa, né? Compartilhando esse projeto que é o Pode Empreender, né? O nosso primeiro podcast, né? E, meu irmão, como você falou aí no início, a sua trajetória, né? 27 anos de trajetória nesse mundo do empreendedorismo, e é muito interessante como isso vem de encontro também com a minha história. A mesma história que você tem de 27 anos é o mesmo tempo que eu tenho de 27 anos junto com você, empreendendo dentro dos seus negócios, né? E lembro-me que no ano de 96 foi quando nós começamos a nossa jornada. Eu totalmente sem experiência, de nada mesmo profissional, né? E onde eu tive a oportunidade de estar com você, de startar os negócios com você. E tive uma jornada rica, uma jornada de aprendizado, de desafios, de aprendizado ao mesmo tempo, momentos que a gente parou, repensou, né? E estamos aí, Muitas caminhando vezes juntos. mudamos rota, né? Construímos rotas diferentes, planejamos de uma forma, nem sempre sai da maneira como planejamos, e aí tivemos que ajustar a rota. Realmente é uma história que, assim, merece ser dita, né? Merece ser transbordada, merece ser relembrada muitas vezes, porque essa rota ela foi construída e é uma das coisas que é muito valioso que tá com você e tá comigo. Todo mundo pode até copiar, tá, Jarvis? O seu objetivo. Todo mundo pode copiar até o teu passo a passo. A única coisa que não vão copiar sua é que você tem de mais valor, que é a sua rota. Então, essa trajetória que a gente construiu naturalmente juntos, né? Eu sempre lhe entendi como um intraempreendedor, mesmo sem ter ou estar no papel sócio, mas você passou os 27 anos da nossa jornada sendo sócio, porque você chegou cedo, você saiu tarde, você teve o desejo de estar dentro daquela empresa, você deu o seu melhor dentro da empresa e chegou um período de ser realmente reconhecido, bonificado e se tornar sócio dentro da empresa no papel. E aí, com outro tipo de remuneração, sentando em outra cadeira agora na cadeira de dono, né, Jarbas? Eu queria que você falasse um pouco exatamente sobre essa visão do Jarbas enquanto colaborador e essa visão do Jarbas enquanto empreendedor. O Jarbas estava numa cadeira, né, sendo colaborador, saiu da cadeira de ser colaborador e passou a sentar na cadeira de ser empreendedor. O que é que mudou, Jarbas, nesse caminho? O que é que mudou? Fala pra gente. Eu quero só, antes aqui, pegar um ponto que você colocou, que para mim é primordial, poder trazer para esse momento, é que muitas vezes as pessoas, elas agem de forma intencional a ser sócio de uma empresa. E isso eu posso dizer aqui que não foi o meu caso. Eu cheguei a ser sócio da empresa de uma forma natural. Até mesmo porque eu não
tinha essa preocupação porque eu já me sentia, como você colocou, sócio da empresa. E aí vem, mas Jarbas, como é que você, enquanto colaborador, se sente sócio da empresa? Eu sempre costumo dizer que, primeiramente, você tem que ser para ter. Eu acho que o caminho realmente foi esse. Eu acho que o reconhecimento realmente foi esse. Porque toda essa trajetória, eu procurei ser o colaborador, ser o funcionário, que pudesse cumprir tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que me foi repassado. E eu sempre tive dentro de mim o desejo de fazer aquilo bem feito, até mesmo porque isso vem muito dos meus pais, que o que você vai fazer tem sempre que fazer bem feito. Eu tive uma infância muito rígida nesse sentido, de fazer as coisas com capricho mesmo, e isso eu trouxe para dentro do mundo do empreendedorismo, e eu entendo que isso foi o que me impulsionou. Eu acho que o start para chegar onde eu cheguei foi realmente isso, né? E ainda dentro desse contexto que a gente traz aqui, isso foi gerando um sentimento diferente. Foi gerando um sentimento de dono em relação à trajetória. Então, tudo que eu chegava para fazer, eu fazia como aquilo fosse meu. Tanto que quando eu chegava nos atendimentos dos clientes, os clientes se reportavam a mim como dono da empresa. Isso me chamava a atenção. E eu dizia assim, não, eu não sou o dono da empresa, eu sou o funcionário da empresa. Então, quando você incorpora essas ações, essas atitudes, e você traz para si as responsabilidades, isso flui de uma maneira muito natural. Então, esse sentimento de dono, do pertencimento, e acima de tudo, como uma vez até a gente conversou, do acreditar, que é um ponto também chave dentro desse trâmite que a gente pode dizer assim, de sucessão, esse acreditar. Isso torna mais fácil, isso torna menos cansativo e mais prazeroso o trabalho. E é interessante também, meu irmão, o quanto que você é visto, né, lá fora por pessoas que não sabem o que você faz e como você faz. Você é taxado, você está adulando, você vai só enriquecer o dono, né? Mas as pessoas não chegam a perguntar se você é feliz, né, com o que você faz. Então, eu vivi muito isso por amigos mais próximos, por pessoas mais distantes, que sempre diziam, rapaz, você é besta, você trabalha de sábado a domingo, você está enriquecendo o Max, aquela parte toda. Mas isso não me afetava, porque era uma coisa que eu fazia de forma sem intenção, né? Então, isso para mim soava como apenas um ponto de vista, né? E ponto de vista é o ponto de vista da outra pessoa realmente. Mas faz sentido o que você fala, Jaber. Eu quero pegar um pouco dessa sua fala e transcender essa fala, porque se você observar, normalmente essas pessoas que estão falando para você que você vai enriquecer o outro, você vai isso e aquilo, acredite, onde estão essas pessoas? O que elas estão fazendo hoje? Que tipo de prosperidade elas tiveram durante a sua jornada de vida, a sua jornada de colaborador, de empreendedor, seja ela o qual for? O fato é que eu sempre observei dentro da sua jornada as suas competências, as competências que foram ditas por você aqui, e uma delas que me chamou muita atenção, e agora eu falo de uma maneira olhando como o empresário que visualiza um colaborador padrão, que é exatamente a palavra que você falou agora, que a gente já discutiu algumas vezes, que é acreditar. Se você está numa empresa e não acredita nela, não fique ali. Não passe muito tempo ali. Ou seja honesto com você mesmo. Com você mesmo. Então, eu sempre tive e recebi de você esse senso de pertencimento. Sempre tive você pertencente à empresa e sempre recebi de você o senso de pertencimento à empresa. E essa palavra fez toda a diferença para que eu fizesse um convite a você, para que você fosse realmente sócio, né? Passasse
para sentar do outro lado da mesa, para construir. Sou extremamente feliz por isso, né? Sou extremamente feliz por ter essa parceria fincada, forte. E aí, Jaba, eu me lembro de alguns fatos na nossa jornada, na nossa trajetória. E tem um fato que é muito importante, eu acho que você que está nos assistindo deve observar isso atentamente. O Jarbas sempre foi um cara muito analítico, um cara muito paciente, aquele cara que gosta de segurança, como você que está aí. Acho que todo colaborador, qualquer colaborador, talvez o que mais procure dentro da empresa seja segurança. E o Jarbas era um desses caras. E o Jarbas passou em um concurso público, que é o sonho da maioria das pessoas. Nossos pais. Dos pais, que foi orientado, ensinado. Meu filho, estude, passa um concurso público que você vai ser feliz. Vai ser feliz. Aí o Jarbas passou no concurso público, eu disse, Jarbas, vai ser feliz no concurso público. Corre lá e vai. E eu fiquei meio que dando... Porque se você quiser identificar, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Se você quiser identificar um ser humano, um colaborador, ou um parceiro, um sócio bom, teste ele no momento de fraqueza. Coloque ele à prova naqueles momentos de fraqueza. E eu me lembro, Java, que eu disse assim, tá bom, você agora vai ser funcionário público, eu acho que, eu não sei como é que você quer, e aí eu lembro da sua colocação, e disse, não, mas eu vou um período, e o outro período eu fico aqui. E o Jarbas foi um período, outro período ficou, e as pessoas começaram a falar, como é que vai ser o Jarbas e tudo mais. E eu meio que disse assim, pô, vou fazer um teste com o Jarbas. Vou botar ele para correr daqui. Botei ele para correr, e ele passou um período como funcionário público, mas ele não correu da raia, pelo contrário. Ele vinha, trabalhava e dava o gás ali, nos horários, passava dos horários à noite, trabalhava no público, depois dos horários à noite, aí ele me dizia o seguinte, eu quero só passar um estágio probatório. 3 anos. 3 anos no estágio probatório. Jaba, conta essa experiência para as pessoas aí. Isso é muito interessante, porque faz parte, né? Ou, digamos, faz um pouco da parte do meu perfil, hoje mais alterado, né? Em relação à posição que eu tenho hoje. Mas, assim, o meu perfil natural, ele é realmente paciente, né, e analítico, né? E eu, desde quando estava no segundo ano, na faculdade, né? Por quê? Porque a minha primeira formação, eu sou historiador, então já tinha todo o caminho voltado para a sala de aula, para ser professor. E aí, depois, eu entrei na parte de administrador público. Eu sou formado em administração pública, né, pela Universidade Estadual do Ceará. Tenho especialização em administração pública municipal. E aí eu comecei a entrar nesse viés. Pô, eu tenho uma experiência na parte de empresa, de administração de empresa. Então, como associar isso que eu aprendi aqui dentro do âmbito público? E aí surgiu realmente a oportunidade do concurso. Fui aprovado no concurso, assumi realmente o concurso, mas chegou um momento que eu tive que decidir. E o que me bateu mais forte mesmo foi o lado do empreendedorismo, de empresa. E aí passei o período do estágio, como eu havia dito, eu tinha motivos para isso, tinha metas para isso. E depois do estágio eu comecei a pedir licença, e aí esgotou o período de licença, eu tive que fazer como o outro, pedir para sair, né? E aí veio aquela avalanche. Isso é loucura, como é que tu, com 47 anos, vai deixar a oportunidade, como é que tu vai se aposentar? Mas são fases da vida da gente, e isso eu não consegui mais me ver diante daquela situação. E aí realmente hoje eu sou totalmente dedicado ao lado de sócio, de empresa, de empresário, porque quem é empresário nunca deixa de ser empreendedor. Agora, quem é empreendedor nem sempre é empresário. Então, o empresário ele tem essa capacidade maior de estar em locais diferentes, porque, logicamente, se você é empresário hoje, você passou pela linha do empreendedorismo, então você sabe os dois lados, né? Mas isso foi muito mais forte dentro de mim. E eu entendo também que o que me deixou mais seguro do que eu realmente quero foi
como essa jornada foi formada, né? As pessoas que estavam ali comigo me orientando. Então, essa contribuição que você trouxe para a minha vida, eu acho que ela foi decisiva para esse momento, porque isso não me machucou. Porque quando a gente conversa com colaboradores e com funcionários que passam por empresas, muitos deles não querem nem falar, porque foi uma parte ruim da vida dele. Mas eu tenho o prazer de dizer que, para mim, o período que eu ainda venho seguindo é muito prazeroso. Então, acho que foi isso que me tocou mais também. É como isso foi formado, como isso foi vivenciado realmente ao longo dessa jornada. Quer voltar para o público já? Eu quero voltar para o público para simplesmente ter como o movimento que a gente tem hoje, né? Nós trabalhamos com licitações, então eu quero o público como meu parceiro e como meu cliente. Mas como colaborador, respeito demais o servidor público, Max, porque eu vivi isso. Então, assim, até quando eu fui me despedir dos meus colegas, eu até enalteci cada um deles, porque a gente que vive no lado privado, que a gente consegue conversar, consegue trabalhar de uma maneira melhor, o público ainda merece atenção. Então, eu tenho, assim, um enorme carinho, respeito pelo servidor público, porque eu sei, eu sinto, não foi ninguém que me disse, eu vivenciei esse lado. E eu sei como isso é, muitas vezes, dolorido poder passar. Mas eu não quero voltar para esse lado aí, não. Quero continuar na jornada que eu escolhi. Legal, um abraço a todos os servidores públicos. A gente tem muito carinho e apreço a esses servidores públicos, mas acredito que empreender, Jarbas, vai um pouco mais além, né? Empreender precisa também de uma trajetória de conhecimento, uma trajetória de preparação, de uma jornada preparatória. Então, muitas vezes eu converso contigo e sempre que converso, porque passei por algumas delas, né, dessas jornadas, tem outras para a gente ultrapassar juntos, mas tem uma coisa interessante que quando você muda de cadeira, eu me lembro do Jarbas, uma vez, viu, meus amigos, porque o Jarbas, quando ele pedia aumento, pedia de R$ 1.000, viu? Aí quando foi para dar aumento, na primeira vez que foi para dar aumento, queria dar aumento de R$ 100. Eu disse assim, já, mas como assim? Você me pedia de 1.000, agora quer dar aumento de 100? Calma que nós estamos começando agora, O que eu quero refletir aqui com você e trazer para o Jarbas, a dificuldade que é de sentar na cadeira do empreendedor, porque muitas vezes você estar ali como colaborador tem suas limitações. E o empreendedor, o cara que é dono, que é CEO, que se sente pertencente, ele é um cara que vai aparar todos os problemas ali. Sabe como se fosse um time de futebol, eu diria que o empreendedor é o goleiro. Para parar todas as merdas que vai cair, o empreendedor tem que tirar no final. O colaborador, se tiver um erro, ok, ele pode corrigir ali. E nós temos dentro da nossa cultura uma linha de tolerância ao erro. A gente não deixa as pessoas errarem grandes, mas pequenos erros devem ser construídos, trabalhados, tolerados, né? Tolerados, porque a gente erra, mas corrige rápido. Essa é a nossa filosofia, o nosso jeito de viver, né? O nosso jeito de ter essa compreensão. Então, nessa jornada, Jarbas, de transição de cadeira, de colaborador para empreendedor, me diz aí uma dificuldade que tu sentiu assim na pele, que tu disse, caraca, eu imaginei que fosse mais, sabe? Aquela dificuldade mesmo que tu tem. Realmente, Max, assim, quando eu estava no início colocando que eu já me sentia como dono, me sentia como sócio, quando você muda a cadeira, realmente o impacto é maior. Os desafios, eles são maiores, porque você deixa simplesmente de cumprir um horário, ou você deixa simplesmente de cumprir uma tarefa para que agora você administre o todo, né? E eu me lembro perfeitamente, o meu maior desafio dentro dos perfis, né, que eu tenho foi demitir um colaborador. Esse, para mim, foi o pior momento em que eu vivi. Eu nunca tinha passado por isso. Eu via
os processos, você fazer, o colaborador não foi demitido, o colaborador saiu, mas eu escutava você falar, mas você estar aqui com ele e poder fazer esse momento, para mim, foi uma das coisas que ficou muito marcado. Porém, as coisas foram acontecendo, a maturidade também vem chegando, o conhecimento também melhorando, porque quando você passa para o outro lado, são outros conhecimentos que você tem que adquirir. Lá na fase anterior, a gente tinha que construir uma melhor liderança, tinha que ter habilidades, mas agora a coisa, além do que você tinha, você tem que construir mais. E aí é estudar, é treinar, e isso vai lhe fortalecendo. É como a gente diz, aí criando casca mesmo, né? É isso aí. E hoje, essa questão é tranquila. Por quê? Porque a maturidade trouxe isso, o conhecimento trouxe isso. Jales, quando um colaborador olha para você, né, hoje e diz assim, cara, é um dos motivos que eu vejo de forma clara para mim, e até uma forma de escolher o empreendedorismo de maneira errônea, né? Que é, cara, se eu faço bem isso, se eu fizer para mim, eu vou fazer melhor ainda. Tudo bem que você faça bem determinada coisa, e é natural que você queira fazer e rentabilizar isso melhor, né? Mas é bem assim mesmo. Empreendedor chega, monta a empresa e bota logo o dinheiro no bolso, é assim mesmo, é? Não, não é. E por algum momento isso me frustrou demais. Por quê? Porque na cadeira antiga eu levava a despesa. Eu levava o que era para fazer e executar. E agora, do outro lado, você tem que montar todo um plano. Você tem que ter uma visão estratégica, você tem que ter o poder de execução também. Mas não é isso. Não é isso. O empresário, ainda nessa linha do empreendedor, ele tem que construir formas de poder administrar aquilo que tem, e eu lhe digo com toda certeza, muitas vezes fazer aportes para dentro da empresa. Boa. Por quê? Porque dependendo do negócio, isso é a longo prazo. Então, às vezes, quando você está como colaborador, você acha que tudo é muito imediato. Você vendeu, você recebeu, você está com lucro, e não é. Eu me lembro de um fato, Jabas, que, assim, me permita até citar, e vou falar para o Brasil todo agora, que eu lembro de um momento muito forte, talvez o nosso primeiro, segundo ano ali de sociedade, as coisas iam andando, e as coisas funcionando, e final de ano, vamos fazer rateio e distribuição de lucro. Chegou a distribuição de lucro, temos que fazer X de distribuição de lucro. Aí eu já, ótimo, deu uma distribuição de lucro legal e tal. Eu disse, rapaz, tem um problema. Mas qual é? A empresa precisa de um caminhão. Um caminhão, nós precisamos comprar um caminhão. Ele olhou para mim, mas logo agora, com lucro? Com lucro tem que ter investimento. Lembra que tem outra cadeira a ser ocupada ali, sentada? Então, naquele momento, já, qual foi a sensação que você teve? Porque eu me lembro e você falou muito bem, não, você tem que comprar, nós vamos comprar o caminhão. Mas eu senti que você estava com aquele gosto de dizer, poxa, é o primeiro dinheiro que eu vou pegar aqui, agora chegou um caminhão. Saindo do salário, né? Aquele sentimento realmente de frustração, né? Ou você vem construído uma jornada de um ano e você entende que vai ser legal no final do ano, pegar aquilo dali e dizer, olha, isso aqui é como o troféu final de tudo, né? E aí você se deparar com a situação que você... Porque eu lembro, era uma boa grana lá, né? Tinha quase 200 mil reais que a gente ia fazer ali. Então, assim, poxa, eu deixei de pegar um dinheiro que era para mim e preciso investir na empresa. Eu falo isso, pessoal, por quê? Porque é em todos os negócios, o nosso CNPJ sempre precisa ser maior que o CPF. E no dia que você colocar o seu CPF acima do seu CNPJ, é suicídio. Você está se suicidando. Então isso, nós temos um bom alinhamento, fizemos um bom alinhamento, mas foi muito interessante essa história, é bom compartilhar com vocês. E Marcos, você falando sobre isso, eu tenho alguns amigos que
que trabalham dentro de empresa, porque eu acho que o melhor CNPJ para você empreender é o do outro. Por quê? Porque você erra e o erro fica pro dono. O erro não vem pra você, Perfeito, perfeito. né? E lá você tem toda a oportunidade de treinar o seu processo de liderança. Se é uma sociedade intencional, também é o momento, né? Então, alguns amigos dizem assim, porque eu quero sair da empresa, porque eu quero empreender, eu quero ter liberdade do meu tempo, eu quero ter a liberdade do meu dinheiro. E quando a gente se depara com a situação, não é nada disso que a gente tem. Pelo contrário, pelo menos assim, no início da jornada, você tem que estar mais dentro do que nunca. Então, é pesado. A questão não é fácil, mas é gostoso. Por quê? Porque você vai adquirir ali outras motivações, outras inspirações, você começa a projetar sonhos, você começa a entender que tem pessoas ali ao seu lado, que tem sonhos que dependem de você. Então, é isso que vai lhe dando mais tração, é isso que vai lhe dando mais, digamos assim, um gás mesmo, que você, ao se levantar, saber que tem pessoas ali que dependem de você, tem família daquelas pessoas que dependem de você. Então, é isso que eu entendo que é o mais gostoso. Não estou dizendo que o dinheiro também não seja bom, porque faz parte também, mas existem outras coisas por trás que nos satisfazem mais. Mas tem um ponto aí que quando você colocou nesse momento de decisão, eu boto o dinheiro no bolso ou faço investimento? Vem um ponto, Max, muito importante, que é a confiança. Por quê? Porque como eu lhe conheço e como eu confio em você, eu entendia naquele momento que era um benefício, que existia algo maior a ser construído. Porque assim, numa sociedade, eu entendo que para as coisas funcionarem, elas têm que serem complementares. Você, dentro dessa sociedade, é aquele cara que sonha mais, que tem mais a visão, que você está aqui, mas você já está pensando 3, 4 anos à frente. Eu já venho da outra parte para poder completar. Bom, esse é o teu sonho? Então me dá aqui um papel. Deixa eu anotar aqui teu sonho. Sim, como é que nós vamos executar? Qual é a data que a gente começa? Então, eu trago mais essa parte da execução, do planejado. Mas se você, naquele momento, dizia que era o melhor, eu tinha que acreditar, né? Eu tinha que confiar nisso. E como de fato foi. Então, assim, a gente realmente, no fechar da história, a gente decidiu não fazer, não pegar aquele valor como distribuição que a gente tinha e fazer realmente o investimento. Bem, eu quero agradecer você que está conosco até agora. Agradecer também aos nossos patrocinadores, tá? O Ecopark, loteamento. Quero agradecer a Max Eletro, que é exatamente a nossa empresa aqui, minha e do Jabas. Quero agradecer a Blue, telefone Blue, que é esse garoto aqui, ó. Isso aqui, tá? De fabricação nossa. Quero também agradecer a Max Distribuidora, que é a distribuidora de medicamento, que atende todo o Nordeste. E quero agradecer também a LuxPay, que é uma fábrica, uma indústria em Manaus. São os nossos patrocinadores. Então, muito obrigado por acreditar em nós, né, no Pode Empreender. Então, nós estamos na primeira edição do Pode Empreender. Acredito que a gente está aqui para colaborar, para inspirar, para principalmente transformar através das histórias que são vividas, vivenciadas. Então, eu quero trazer aqui para vocês histórias reais, vividas, né, no nosso dia a dia, durante a jornada, a trajetória desses 27 anos empreendendo. Então, muito obrigado a cada um de vocês que está aqui nos assistindo. Bora lá, Java. Continuando o nosso segundo bloco, no Pode Empreender. Mais uma vez agradecer, muito obrigado pela presença, Jabas. É uma alegria novamente estar aqui falando sobre sociedade, empreendedorismo contigo. Eu quero aqui puxar nesse bloco a construção de uma sociedade saudável. Saudável, eu considero, quando é bom para todos, para ambas as partes. Tem muita gente que tem problema de sócio já. Por quê que essas pessoas têm problemas
de sócio, de sociedade? Eu entendo que o primeiro ponto é alinhamento cultural e de valores. E a forma de pensar também. Lógico que são papéis que dentro da sociedade um tem e o outro tem, porque tem que ter essa definição de papéis, tem que ter essa definição de responsabilidades, cada um no seu formato de trabalho, mas eu entendo que a sociedade saudável, ela tem que culminar num objetivo único. Não adianta você ter o seu pensamento estratégico, a sua visão estratégica, eu ter o meu de execução, mas o final ser diferente. A gente vai dividir essas responsabilidades, mas dentro de um único objetivo. Quando eu entendo que o objetivo dos dois estão caminhando para o mesmo propósito, aí eu entendo que as coisas podem dar certo. Quando eu digo a parte de cultura e a parte de valores, que eu entendo que é um dos principais também, isso tem que estar muito definido também. E isso é muito saudável dentro dessa relação, dentro desse contexto realmente de sociedade. E também o que eu entendo que seja um ponto principal é como se fosse o conhecer do outro, sabe? É você se aprofundar um pouco, estudar a vida do outro, porque a sociedade você escolhe. Então, se eu vou escolher, eu entendo que eu vou escolher algo que vai me completar ou ou alguém, no caso, que esteja alinhado aos meus propósitos. Então, eu não aconselho hoje, isso sendo sócio, né? E mesmo que você que é empresário, que os dois entendam quem é o outro. Não é porque o empresário lhe escolheu como sócio. Você, como sócio, também tem o direito de escolher o empresário. Perfeito, já. Entendeu? Então, é uma questão de um e do outro. Né? Perfeito. Eu lembro-me bem, e você estava presente em uma palestra que eu fiz em Foz do Iguaçu. E lá estavam 180, mais ou menos, 180 empresários. E eu falava de sociedade para essas pessoas, e no meio ali, existiam várias pessoas com experiências desastrosas a nível de sociedade. E quando terminou a palestra, muitos me procuraram, né? E falavam assim, mas como você conseguiu enxergar isso na pessoa? Mas como você faz? E todo mundo quer o como você faz, né? Eu falo muito que convívio é uma inteligência. Você que quer se associar, visite a casa do outro. Você que quer associar, sente na mesa com a família do outro. Você que quer ser sócio, instigue o outro a sentar. Será que você leva esse sócio para sua casa? Ou se associou por ego, né? Pô, Pelo outro lado, né? sim. Do colaborador, né? Como eu, né? Sim, mas aí é a ideia de você estar próximo ao outro, mas convivendo. Eu me lembro eu faço parte de dois grupos de mastermind hoje atualmente, e um deles, a experiência de sócio que o cara relatou, era uma experiência muito ruim. E eu falando desse lado, e eu posso relatar pelo meu sentimento, o que eu sinto, que é estar próximo dessas pessoas. É poder contribuir e ver aquelas pessoas diariamente crescendo junto contigo, sabe? Muitos deles sonhando o mesmo sonho que você. Porque seria utópico também dizer que todos estão, porque nem todos estão, mas muitos estão. E você poder permitir, você poder contribuir para o crescimento dessas pessoas também, é um grande ganho. Por que eu quero um sócio? E isso tem a ver com compliance. Por quê? Porque se eu estou na mesma linha, na mesma área do que hoje a gente tem junto, eu posso abrir outra empresa? Isso tem que estar na regra. Eu invisto em loteamento. Eu invisto só com um parceiro. Qualquer negócio imobiliário, eu invisto só com um parceiro. Se o parceiro, porventura, me liberar, eu posso investir no outro. Mas eu não posso passar outro negócio sem ser pelo parceiro. Por quê? Regra, compliance. Porque senão eu vou montar outro na esquina. Então, ser concorrente
de você mesmo. E da sociedade mesmo. O que eu vou querer um sócio? Então você, cuidado com as suas indagações, cuidado com o seu diálogo interno, cuidado com o que você fala para você mesmo, porque isso pode prejudicar dentro de uma sociedade. Então lembro disso, Jabas, e é bom relatar essas histórias, porque sempre você pode ser pego com o próprio diálogo interno seu, fazer coisas que não é agradável dentro da sociedade por conta de um diálogo interno seu, né? Então, eu relato isso e eu não sei se aconteceu em algum momento com você algo semelhante, mas comigo aconteceu, portanto é bom relatar, é bom externar, e quanto mais externar, mais vulnerável ficar, mais cura vem, né? Sim. Então, eu quero dizer a você tem mais alguma coisa, Java, aqui que possa acrescentar dentro dessa construção saudável da sociedade? Max, eu acho de extrema importância esse momento que a gente está vivendo aqui, onde a gente está podendo conversar e dialogar nesse contexto de sócios. De sócios de pessoa que saiu dentro da mesma empresa, que é isso que a gente tem que deixar, dar uma relevância dentro dessa nossa conversa. Perfeito. Por quê? Porque você tem sociedades diversas. Você tem sociedade com pessoas que não viveram a jornada com você. Ou se viveram, não foi dentro do negócio. Então, a gente aqui pode ter a oportunidade de estar levando para as pessoas essa experiência de um colaborador que ele tornou-se sócio dentro do próprio negócio. E é isso que a gente tem que levar para as pessoas, que é possível. E que não adianta, muitas vezes, você forçar com que isso chegue. Eu acho que tem que ser uma jornada de maturidade, uma jornada mais leve também. E tem um ponto muito importante dentro desse processo, que é aquela palavrinha de 3 letras que se chama ego. Porque as pessoas dizem que você quer conhecer o outro, você dê poder. E a gente tem relatos na história, a gente vê no dia a dia, pessoas que eram do chão de fábrica, ali, que enquanto colaborador tinha uma postura. E aí, quando tornou-se sócio, tornou-se proprietário, mudou completamente. Olha a fraqueza de um indivíduo desse. Então, na minha concepção, ele não estava preparado. Não estava. Então, essa palavra aí de 3 letrinhas ego, ela tem que ser muito bem alinhada e tem que ser muito bem resolvido dentro de você. Tem 2 palavras que você fala muito e que a gente conversa muito, que é a questão da ambição e da ganância. Que era aquelas 2 palavras que você gosta muito, que eu acho interessante também colocar aqui nesse momento, que nós sempre tivemos a ambição, que a ambição que você sempre coloca é saudável, né? Você quer falar um pouco sobre... Não, posso complementar. Primeiro, ego, se você colocar essas 3 letrinhas, ego, egoísmo, ganância e orgulho. Orgulho é uma das coisas que mais prejudica o ser humano, tá? Mas o ego, Jarbas, ele tem uma função primordial. A função primordial do ego é de proteção. Se você usá-lo da forma correta, da maneira correta, isso pode ser saudável para você, ou para qualquer ser humano, mas da maneira correta. Como é a maneira correta do ego? Qual é o principal papel do ego? O principal papel do ego é proteger. Proteger de quê? De uma dor que você ainda nem sentiu, que você vem tendo indício que vai sentir, aí o ego aparece. Quer ver? Você é feio. Feio é tudo. Lá vai o ego sair. Começa ele a sair, só que você precisa entender que você já é adulto. Você já é maior de idade. Quando o seu ego sair, bote ele no lugarzinho dele. Diga, ei, ego, obrigado. Você tá me avisando, tá sinalizando, mas eu já sou adulto e entendo isso. Sei que você tá querendo me proteger, mas deixa eu seguir minha vida. Deixa eu caminhar na minha vida. É assim o meu diálogo com o ego. Todas as vezes que o ego vai saindo aqui, eu digo, obrigado, viu? Sei que você tá me avisando, mas é hora de eu seguir a minha caminhada. Obrigado, deixa eu seguir. Porque senão, e o ego já tem uma coisa impressionante do ego, ele é totalmente cognitivo.
O ego não tem nada, ele é totalmente, só tem um lado do cérebrozinho, o ego. Ele é totalmente cognitivo. Só que se você deixar, ele se transforma em um monstro e aí ele toma conta das suas emoções. E essa linha tênue, assim, quando você passa, que você deixa o ego transbordar para aquilo, aí as pessoas fazem coisas que dizem assim, mas como eu fiz? Porque gerou, transformou um gigante ruim dentro delas que não teve controle. Isso aí é percebido pelos próprios, os demais colaboradores, né? Isso aí é diretamente repassado para eles. Então, Perfeito. esse ponto aí é... E só para complementar com a tua ambição e a ganância, a ambição é algo bom. A ambição é você querer crescer, é você ter gana, é você ter tesão para crescer. Isso é bom, você querer crescer. Agora, ganância é quando você puxa o tapete do outro e quer crescer a todo valor, a todo vapor, de todas as formas. Então, você vai puxando o tapete, vai encontrando o tal dos atalhos, porque se o atalho fosse bom, não era atalho, né? Tinha Era o caminho. tinha uma trajetóriazinha ali, uma avenidazinha mais moldada, não era só um atalho, então o ser humano é doido por isso. Portanto, cara, ganância, dois grandes causadores de prejuízo. Dois grandes causadores de prejuízo da humanidade. Ganância é um e medo é outro. Eu, por algum momento, eu tive muito medo, mas muito medo de empreender. Se eu pudesse me definir, você sabe muito que eu falo isso, se eu pudesse me definir, qual seria a frase? Pregador de coragem. Eu seria um pregador de coragem. Se eu pudesse me definir, essa seria a minha frase, um pregador de coragem. Mas eu sinto muito medo. E o medo, por um período, ele me limitou. Né? Por um período, ele me limitou. A partir do momento que eu consegui tomar a decisão, mesmo tendo medo, porque eu queria voar. E quando você vai voar, acredite, vai ter um vácuo, um vazio. Quando você vai voar, você não sabe para onde vai. Você não consegue enxergar aquilo de forma muito clara, ok? Então a sensação do voo tem um vácuo, que aí é o medo quando se causa. Mas você não faz coisas grandes sem sentir a sensação do vácuo, né? O frio na barriga. Ou você pode ficar ali, ó, presozinho como um passarinho, você vai dar voozinho menor, ninguém lhe morde, ninguém lhe arranha, ninguém lhe pega, mas também você não vai fazer coisas grandes. Você não vai conseguir fazer coisas grandes. Conseguir se expor, não tem como, né? A exposição. Dá dentro da caixinha ali, pronto. Exposição vai te levando aos voos, né? Vai transformando os voos. Então, dois grandes causadores de prejuízo da humanidade, um é ganância, outro é medo. Então, medo para mim é um sintoma de despreparo. É como se eu sentisse que eu nunca passei por aquela situação, eu estou despreparado para aquilo. E a partir disso, o que é que eu faço? Multidão de conselheiros. Me junto. Jarbas, como você faz isso? Uma das coisas que eu valorizo muito é a diversidade dentro das empresas. E diversidade não é o preto e o branco, isso ou aquilo, não é nada disso. Diversidade é como resolver o mesmo problema pensando diferente. Se eu tenho um problema, eu penso, como um advogado resolve esse problema? Tá bom. E como um político resolve o mesmo problema? Você vai perceber que é diferente. E como um empresário resolve esse problema? Você vai perceber que o empresário já resolve diferente dos outros. E por aí vai. Diversidade é você ter essa multidão de conselheiros e poder dizer assim, aonde e como eu vou sair para resolver esse determinado problema. Quero colocar os nossos microfones para você fazer as suas considerações finais. Ok, eu quero mais uma vez aqui poder agradecer pela nossa parceria, pelo nosso trabalho, e a gente sempre tem um elo de irmandade mesmo, né? A gente sempre começa a se falar por irmão. Nesse momento aqui a gente sempre fala o nome um do outro, mas a gente costuma se chamar mesmo de irmão, e é esse realmente o sentimento. E eu espero que esse nosso momento, que essa nossa conversa sirva de inspiração, né, meu irmão, para outras pessoas, que eles possam entender que eles podem chegar onde eles quiserem. Jarbas, obrigado. E dizer assim que foi uma honra sempre. Eu sempre falo disso porque para mim é um princípio de honra. E exatamente pelo princípio da honra, eu estou fazendo o primeiro Pode Empreender com o Jarbas, que é um grande parceiro, um cara excepcional,
que a gente tenha assim, uma trajetória, uma história muito firme. Então, muito obrigado por tudo.